Oi, pessoas. Estou começando a aula 1 do material 0. Como eu falei no piloto, eu vou seguir uma linha do tempo, uma cronologia histórica que vai lá do começo da história humana, lá na pré-história, e vou ver se eu chego nos dias atuais. E vou começar falando de pré-história, que é um assunto que, a meu ver, infelizmente, é muito pouco valorizado por livros didáticos, por materiais apostilados, porque também não quero vestibular nem nada, mas é um período que eu considero crucial para explicar não só as nossas origens, mas o que a gente está sendo hoje, o que a gente está fazendo hoje, o onde, o quando, o como e o porquê de estarmos aqui, tá? Século XXI, do jeito que nós estamos. Foi o primeiro passo da humanidade no sentido de fazer a gente virar o que a gente é. E o primeiro passo é decisivo, porque é ele que define a direção que a gente tomou até chegar aqui. De maneira que, apesar de não fazer parte da história propriamente dito, porque a história humana ela é, oficialmente falando, ela é dividida em 4 períodos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tem uma facção de historiadores aí falando num quinto período histórico, pós-contemporâneo, que agora no século XXI, em função da revolução tecnológica que ocorreu na virada do século, tem cara falando que talvez a gente já esteja vivendo um quinto período histórico pós-contemporâneo. Mas eu não vou desprezar isso aí, vou fazer de conta que são os 4 períodos históricos clássicos mesmo: Antiga, Média, Moderna e Medieval. E o que tem antes, tá? Porque a Idade Antiga teria começado com o aparecimento da escrita, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, de forma que o que vem antes é chamado de pré-história. Essa expressão ela pode parecer meio retardada, porque fala, pré-história, dá a entender que é anterior à história, como se antes da invenção da escrita não houvesse história para contar. Mas não é bem assim, tá? É óbvio que tudo tem história, independente de ter escrito ou não. Você que está me ouvindo aí, você deve ter aprendido a ler com 6 ou 7 anos de idade. Então você teve escrita com essa idade. Agora, antes disso, você não tem história para contar? Tem, óbvio. Mesmo que não haja escrita nunca, uma árvore tem uma história, o planeta Terra tem uma história, o universo tem uma história, e nem por isso desenvolveu escrita. Então, não é que essa expressão é burra ou retardada. É que aí está se levando em conta a história enquanto ciência. E a história enquanto ciência, ela é a ciência que estuda o passado a partir de documentos escritos. A história pode se valer de outros tipos de documentos não escritos, que eu ainda vou falar ao longo da série. Mas o fundamental da história é a análise de documentos escritos. Então a história enquanto ciência, ela depende disso. De maneira que quando a gente fala pré-história, não é que não havia história para contar antes da invenção da escrita. É que realmente a história enquanto ciência não podia se desenvolver, já que ela depende de analisar documentos escritos. Então é nesse período que eu vou começar, pré-história, que vai da origem do ser humano no planeta até o aparecimento da escrita, coisa que aconteceu há cerca de 6.000 anos. É o período mais longo da história humana e é o que eu considero bastante crucial. Por mais ridículo que possa parecer o que eu vou falar, a boa parte das coisas que a gente vivencia hoje tem origem na pré-história. Pode parecer retardamento mental, daí eu falar, o que me interessa saber o que aconteceu 10.000 anos antes de Cristo, 100.000 anos antes de Cristo? O que isso afeta a minha vida? Afeta. Como eu falei, foi lá que o passo inicial foi dado. Vou falar ainda no final da pré-história, do nascimento da civilização, e vocês vão ver que quase a metade do que a gente tem hoje, que a gente é, surgiu na pré-história. Então é um período que eu vou me dedicar bastante. Considerem essa aula de hoje como uma introdução à pré-história, porque eu vou pegar a história humana lá, que dura centenas de milhares de anos, talvez milhões de anos,
desde que a espécie humana surgiu no planeta, até a invenção da escrita. E só que para entender bem esse período, a gente precisa ter certos conhecimentos básicos, a gente precisa partir de certas bases, sem as quais a gente não vai conseguir interpretar direito ou compreender direito esse período. A primeira dessas bases é que o ser humano evoluiu. Como qualquer ser vivo do planeta, o ser humano evoluiu. Eu vou pegar essa linha de raciocínio. O ser humano evoluiu. Existe uma outra hipótese, uma outra teoria sobre a origem do homem, que é a teoria criacionista, que fala que o homem foi criado por Deus. Eu não vou adotar essa diretriz. Não é questão de estar certo ou estar errado. Mas eu vou pegar a teoria da evolução porque eu estou aqui na condição de professor, eu não sou padre, não sou pastor, não sou sacerdote de religião nenhuma. Então você pode ter a crença que você quiser, você pode acreditar na hipótese criacionista ou na hipótese evolucionista. Eu aqui vou pegar a linha evolucionista porque eu sou professor, repito, a palavra vem do latim, professare. Então tem gente que professa uma fé. Eu não, eu professo uma ciência, que é a história, a ciência que estuda o passado a partir de documentos escritos. Então eu vou pegar a teoria da evolução, então para você entender tudo que eu for falar daqui para frente, vai ter que ter esse primeiro ponto como base. O ser humano evoluiu. Ele não surgiu num passe de mágica, por vontade divina, no planeta de uma hora para outra. Ele evoluiu como qualquer outra criatura. E essa teoria da evolução, ela partiu de um naturalista, filósofo francês, chamado Lamarck, que foi o cara que primeiro falou de evolução. Esse coitado, ele foi muito maldito, porque para explicar o mecanismo de evolução, ele usou a teoria do uso e desuso, que é uma coisa conhecida, uma hipótese conhecida, que a girafa, por exemplo, teria ficado com o pescoço comprido de tanto esticar para comer, tá? Aí isso aí meio que queimou o cara. Mas, pô, não se pode desmerecer a teoria dele, porque ele foi o primeiro a pensar que os seres vivos não surgiram prontos do jeito que eles são, ou do jeito que eram na época dele, no século XVIII. Tá? É um ponto de um raciocínio, ele abriu caminho para uma porrada de coisas, porque essa teoria da evolução, ela não serve só para explicar os seres vivos, ela pode ser usada para qualquer outra coisa, para geografia, para astronomia, para geologia. Você pega aí, por exemplo, a deriva dos continentes, que é fato, o Oceano Atlântico, que separa a América do Sul da África, está se alargando, se não me engano, 5 ou 6 centímetros por ano. E é uma coisa assim que às vezes até parece besta, porque qualquer criança no ginásio, no fundamental, quando pega um mapa mundi, ela pode ver que o contorno da América do Sul, do litoral leste, ele quase que se encaixa no litoral oeste da África. Se tivesse computador naquela época, os caras juntavam e tal, pô, parece que um veio do outro. Veio mesmo. Então, de fato, o planeta evoluiu. Então serve para explicar a geografia, a teoria da evolução. Mesmo a astronomia, a Lua, ela está onde está. E tem gente que pensa, nossa, como foi inteligente a criação, botou a Lua lá bem onde ela devia estar. Se ela estivesse um pouco mais longe da Terra do que atualmente, do que está, ela escapava da gravidade terrestre e sumiria espaço afora. Ou se estivesse um pouco mais perto, cairia, se chocaria com o planeta. E aí fala, nossa, como é sábia a natureza. Cara, é evolução. Na origem do sistema solar, com certeza tinham várias outras luas ou fragmentos de luas circulando ao redor da Terra. Os que estavam mais próximos caíram, os que estavam mais distantes sumiram, espaço afora. Sobrou essa que está aí, não é que ninguém colocou ela lá. Ela foi selecionada, a Lua, para ficar onde ela está. Então, evolução. Então, é uma puta de uma teoria. O cara errou ao falar na teoria do uso e desuso. Mas esse mérito ninguém pode tirar do cara. Ele foi o primeiro a propor que os seres vivos evoluem, que eles não nasceram prontos. Aí veio Darwin
que explicou melhor o mecanismo de evolução através da seleção natural. Criatura que se adapta ao ambiente sobrevive, se não se adaptar, não sobrevive, se extingue. Agora, você vê um puto de um trabalho científico. Eu falo teoria da evolução, mas não é mais teoria, é fato, isso é confirmado. De forma que, mesmo Darwin, ele conhecia o Lamarck, porque, como eu falei, conhecia a teoria do Lamarck, porque foi o Lamarck que primeiro propôs a evolução. O Darwin só lapidou, que é o rumo da ciência. Ela vai se reconstruindo, ela vai se aperfeiçoando. A própria ciência evolui. Mendel viveu mais ou menos na mesma época do Darwin, também fez um trabalho brilhante em termos de genética, com as ervilhas dele lá. Darwin não ficou sabendo, não sabia disso, quando bolou a teoria da seleção natural. Outro detalhe curioso é que o Darwin, na viagem que ele fez com o Beagle, ele tinha lido um livro de Malthus, que é um filósofo do iluminismo do século XVIII, economista, falava sobre o mercado. E essa ideia de seleção, o Malthus, ele usou para explicar o funcionamento do mercado. Sabe? Produto, mercadoria. Só sobrevive no mercado se se adaptar a ele. Se não se adaptar ao mercado, sai fora. O que o Darwin fez? Ele juntou Lamarck, que tinha falado de evolução, com Malthus, que falou de seleção em relação ao mercado, e aplicou aos seres vivos. Outro passo brilhante, genial. Tá? Então, vamos partir dessa linha de raciocínio. O homem evoluiu. Como eu estou falando de um período anterior à escrita, eu vou ter que me apegar a documentos não escritos. Eu vou falando como, por quê, ou quais são esses documentos, à medida que a aula for se desenvolvendo, ou melhor, o curso, a série for se desenvolvendo. Mas essa é a primeira base para a gente entender a pré-história. O homem evoluiu. Só que em relação à evolução humana, há dois mitos que têm que ser derrubados logo de cara, também para o bom entendimento do período. Primeiro, isso levando em conta que o homem evoluiu. Essa baboseira de falar que o homem evoluiu do macaco. Cara, nunca Darwin falou isso não faz parte de teoria científica nenhuma. Isso é coisa que inventaram lá no século XIX para tentar queimar a teoria do cara. Porque na época a religião era um troço fundamental, importante pra cacete, pra quase todo mundo. E a teoria da seleção natural e da evolução abalava os alicerces da maior parte das religiões do mundo. Aí inventaram esse negócio de como evoluiu do macaco para tentar queimar a teoria do Darwin. Ou simplesmente gente burra não entendeu direito a teoria do cara e falou essa bobagem. Porque pensa um pouco, não tem sentido. Se o homem tivesse evoluído do macaco, não haveria mais macaco no mundo, porra. Que nem dinossauro, tá extinto. Tem uma teoria aí que fala que eles evoluíram, que eles se tornaram as aves. Então, se tem ave, é porque não teve dinossauro. Evoluiu, virou ave, virou passarinho, pronto. Então, se o homem tivesse evoluído do macaco, não teria mais macaco no mundo, porra. Ou então você teria que considerar que o macaco é um débil mental, um retardado, incompetente, um repetente, que o homem evoluiu e ele não, ficou parado, babando no tempo. Então isso é bobagem. O homem evoluiu, mas não foi do macaco. Esse é o primeiro mito que tem que ser derrubado. O segundo é que, normalmente, quando você pega textos ou gráficos sobre a pré-história, eles mostram todas as espécies humanas que foram surgindo e desaparecendo ao longo da história, até sobrar só a gente, Homo sapiens sapiens, que só tem uma espécie viva, tá? Nós, Homo sapiens sapiens. Eu, o africano, o japonês, o alemão, o esquimó, o tupi-guarani, somos todos Homo sapiens sapiens. Só que ao longo da evolução humana apareceram várias outras espécies e normalmente, como esse período é mal valorizado, normalmente dá a impressão, quando você pega um texto de pré-história, que a evolução humana foi linear. Sabe, que de repente surgiu uma espécie humana no planeta e aí ela evoluía em direção a outra, depois outra, como se fosse uma evolução linear. Não foi. Exemplificando, então você pega aí uma linha evolutiva, aí eles vão falando um monte de tipos humanos,
o Australopithecus, o Pithecanthropus, o Homo faber, Homo erectus, Homem de Java, Homem de Pequim, Neandertal, sabe aquela infinidade de tipos humanos que foram surgindo e desaparecendo no planeta, como se cada uma delas desse origem à outra. E não foi assim. A evolução humana não seguiu uma linha, ela não foi linear. Se fosse fazer um esquema da evolução humana, ela ia parecer uma árvore, tá? Porque aí uma espécie que a gente não sabe direito qual é, humanos e macacos, tem um ancestral comum. Isso é fato. Que a gente não sabe direito qual é. A ciência, como eu falei, ela progride. Então, cada vez que alguém escava alguma coisa, acha uma ossada, um material genético, a coisa vai para um rumo. Mas existe uma criatura que deu origem aos seres humanos e aos macacos. Criatura essa que a gente não sabe qual é, tá? Agora, o que acontece? Isso aqui surge uma determinada espécie humana que vive um determinado tempo no planeta até se extinguir. Só que antes de se extinguir, ela deu origem a 2 ou 3 outras espécies que também se extinguiram. Só que cada uma dessas espécies, antes de se extinguir, deu origem a mais 2 ou 3 outras espécies que também vão se extinguir, até sobrar só uma, que somos nós, Homo sapiens sapiens, que é a única que sobrou. A última que desapareceu antes da nossa, segundo dados mais recentes, foi o homem de Neandertal, que desapareceu há cerca de 70 mil anos na Península Ibérica e, coitado, ele foi entrando em extinção justamente porque o Homo sapiens sapiens foi se propagando em direção àquela região e, coitado, ficou meio que encurralado e se extinguiu. Não vou entrar em detalhe do porquê da extinção do Neandertal, mas é a primeira extinção que nós, Homo sapiens sapiens, provocamos. E o homem de Neandertal também era sapiens, só que não era Homo sapiens sapiens que nem nós. Ele era Homo sapiens neandertalensis. Tinha deficiências na fala, provavelmente. Enfim, não vou entrar em detalhe. Mas só sobrou a nossa espécie. Então, para começar a falar de pré-história, tem que ter essas bases. Fechando o conteúdo de hoje. O homem evoluiu, não foi do macaco, e a evolução humana não foi linear. Seria meio que uma árvore genealógica. Quer dizer, macacos e humanos são parentes na escala evolutiva. Somos primos, vamos dizer. Mas o ser humano não é um macaco evoluído. De forma que, próximo vídeo, eu vou contar os primórdios da espécie humana e não só do Homo sapiens sapiens. Vou falar de todos os desafios que a espécie como um todo, que o ser humano como um todo, teve que enfrentar para sobreviver. E teve período aí que catastrófico, que a humanidade chegou pertíssimo da extinção. É uma proeza a gente ter chegado onde a gente está hoje, ter dominado o planeta, poder viver em qualquer tipo de ambiente do planeta e até sairmos do planeta. Isso é uma proeza, não é um milagre. A gente chegou aqui com muito esforço, muita dedicação e muito risco, certo? Então, a partir do próximo vídeo, eu vou contar como foram os primeiros tempos, envolvendo outras espécies. Só que sem entrar em detalhes. Qual era o Homo erectus, o Homo faber, o Homem de Neandertal, o Homem de Java, o Homem de Pequim. Não, vou falar do ser humano como um todo. O Homo sapiens sapiens, que somos nós, só surgiu uns 200, 300 mil anos. Só que o ser humano ele tem pelo menos 2 milhões de anos na face da Terra. As várias espécies foram surgindo e se extinguindo até sobrar só a gente. Certo, meu povo? Então, a vocês todos, sapiens, até a próxima.